Então a gente está aqui com as nossas elevações prontas, né? O que a gente vai fazer agora é criar o nosso eixo de projeto. Esse eixo de projeto eu vou considerar, eu vou posicionar, né, como ponto inicial o afastamento, né? Lembrando que essa faixa lateral e essa faixa frontal, elas correspondem ao afastamento obrigatório legal. Tá? Então, para a gente criar os nossos eixos, a gente vai na guia de arquitetura, painel de dados, eixo, e aí a gente tem a linha, né? Posso clicar e arrastar, vou dar ESC, né? Vejam que ele dá aqui a numeração do nosso eixo, né? Ele vai nomeando automaticamente em relação ao último que você tiver feito. E aí, só para facilitar a nossa visualização, eu vou ocultar o, o terreno, né? Porque aqui realmente o que a gente está fazendo aqui é mais fazer esse posicionamento, né? Então, vou clicar aqui no eixo, avançar ele um pouco, fazer ele sair da nossa, da nossa, dos limites, né, do nosso terreno. Eu vou alterar o nome dele, né, porque na horizontal a gente vai trabalhar com letras e na vertical a gente trabalha com números. E aí, o que eu vou aplicar aqui por enquanto é o eixo, ou a malha estrutural da minha, considerando, né, os vãos da minha laje ou da minha viga. Aí vai depender, no caso do projeto que vocês estão trabalhando com laje mergulhada, né, então no caso vocês vão considerar essa malha maior a partir do vão de laje mergulhada que vocês tiverem adotado. No meu caso aqui, que estou fazendo só como exemplo, eu vou usar uma modulação de 6 metros. Tá? Então, eu vou criar os demais eixos, né, os demais eixos horizontais, e depois eu vou criar os demais eixos verticais. Então, vou lá novamente no eixo, posso criar, já deu aqui na distância que a gente precisava. Essa caixinha, ela habilita, né, e desabilita a bolha. Eu poderia usar a ferramenta de cópia para dentro da guia de modificar, para criar, né, enfim, para copiar esse eixo, né, e aí a gente consegue copiar mais vezes. Ah, quero agora esse último eixo, ele saiu, né, opa, ele saiu do nosso limite, né, saiu do nosso terreno. Então a gente pode pegar e a gente pode movê-lo, né, para próximo, né, para o limite do nosso terreno de fato. E aí, é, vou usar a ferramenta de medição, só para saber quanto ficou sobrando aqui, né? Ficou faltando aproximadamente 5 metros, tá? É, como a gente falou, nem sempre você vai conseguir, né, fazer a modulação inteira, tá? E aí, nesse caso, a gente vai precisar fazer algum tipo de ajuste e o ideal é que esse ajuste, ele aconteça, ele aconteça dentro de uma certa proporção, tá? Então, caso ali a gente tem 4 metros e meio, né? Só dar uma confirmada, só confirmar aqui, né? Aliás, tem 5 metros, né? A gente poderia, o ideal, né, você tentar estudar um pouco para ver como que essa modulação ela pode ser alterada para compatibilizar melhor esses 5 metros. Em todo caso, você não precisa, né, vocês não precisam gerar essa modulação tão rígida. Né? A preocupação principal que vocês têm que ter é em garantir que, que você tenha o menor número possível de elementos que estejam funcionando fora da malha. Tá? Então,
Então, só realmente ter essa preocupação, né? Como eu falei, vai ser necessário fazer algum tipo de ajuste, né? Então, só realmente tentar garantir que você tenha uma certa proporcionalidade entre esse módulo maior, que é esse módulo de 6 metros, e os módulozinhos menores. Então, a gente tem os eixos horizontais, a gente agora vai criar os eixos verticais, mesma coisa, arquitetura, eixo. Eu vou usar agora selecionar line, né? Clico aqui. Vejam que ele está agora com o número com letra, né? E agora a gente vai nomear com número, né? Porque se trata do eixo vertical. Eu vou selecionar ele, vou fazer ele sacar do limite do terreno. E aí a gente pode modificar, copiar, seleciono o eixo, né? O Enter. Então, a cópia de 6 metros. Então, 6 metros. 6 metros. 6 metros. E aí você vai posicionando, né? Então, aqui está faltando pouco, né? Eu vou criar mais um eixo. Arrastar ele aqui para baixo. E a gente tem aquela setinha que a gente viu no nível, né? Que permite que a gente consiga deslocar, né? Ou afastar esse elemento de modo que ele não fique, né, sobrepondo o outro. Então tem aqui tem aqui os nossos eixos de projeto. Se a gente for no nível 2, eles estão aparecendo, né? Tem aí a necessidade de algum tipo de ajuste, tá? Mas aí vocês podem fazer esse ajuste depois, né, no decorrer do processo de trabalho. Voltar lá para o nível 1. Então, do ponto de vista de nível, a gente já está com o nosso modelo pronto. Eu vou trazer o terreno de volta, da categoria, fecho aqui, temos aqui o nosso terreno e o nível pronto. E agora o que a gente vai fazer, eu vou criar 2 cortes, só para auxiliar a gente na modelagem. Eu vou criar um corte transversal e um corte longitudinal. O transversal a gente já fez, agora eu estou fazendo o longitudinal. E aí eu vou acessar, né, esses cortes, para a gente ver o que está acontecendo. Vou criar aqui minha caixa de visualização. Eu vou desocultá-la, porque eu não quero enxergá-la. Vou só trazer isso aqui um pouco mais para cá, né, só para a gente ver o que está acontecendo. Tá? E aí o que eu vou criar agora, né, para a gente poder iniciar o nosso trabalho, são os níveis que eu vou precisar para o meu projeto. Tá? Posso fazer isso na elevação também. A gente não necessariamente precisa ser no corte. Né? Recomendo o corte mais porque ele
na elevação, dependendo de onde você tenha posicionado o observador, pode ser que você esteja numa posição em que o observador está encerrado, então eventualmente você não vai enxergar alguma informação do projeto. Então, por isso que eu recomendo realmente você faça um corte para você saber onde que ou como que o que está acontecendo naquele elemento ou naquele trecho que você está trabalhando, ok? Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou configurar os níveis de projeto. De onde eu vou tirar esses níveis? Eu vou tirar esses níveis dos condicionantes de projeto que foram disponibilizados para vocês. Né? Então, esse aqui é o meu nível 1, que é o nível térreo. Tá? E aí, para efeito de organização, eu vou alterar esses nomes. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de N1, né? Que é o nível térreo. Ele está perguntando se eu quero renomear, eu vou dizer que sim. Esse aqui vai ser o meu nível N2. Vou mandar ele renomear. E aí o que eu vou fazer agora? Primeiro é avaliar essa altura. Então esse aqui é o meu nível 0. Esse aqui é o meu nível 0, é o nível de piso do meu térreo. E esse aqui é o nível de piso do meu primeiro pavimento. O que eu preciso olhar aqui é analisar esse valor, porque esse afastamento, né, essa diferença de nível entre o nível 1 e o nível 2, ele tem que compreender o pé direito do nível 1 mais o espaço da estrutura. Né? Então eu tenho, é como se eu fazer uma linha só para gente ver o que é que eu estou falando para vocês, né? Mas eu vou precisar ter aqui o pé direito, né? Dessa linha até o piso. E o pé direito, né? Que aí vai ser ou meu forro, ou a base da laje, aí vai depender do projeto de vocês. Daqui, né, desse pé direito até o piso acabado do pavimento de cima, eu vou ter a estrutura. Então, no caso, você vai acrescentar ao pé direito mínimo legal a espessura da sua estrutura, né? No caso, a espessura da sua laje ou a espessura da sua viga. No caso, se o pé direito mínimo do meu ambiente é 2,5, então eu vou considerar 2,5 mais a espessura da laje. Para o meu exemplo, trabalhar com a laje de 15 centímetros. Então eu vou ter 2,5 do pé direito mais 15 centímetros, que vai dar aí uma diferença de nível de 2,65. Aqui agora o que eu vou fazer é criar a laje de cobertura, né, o nível da laje de cobertura para esse projeto. Tá? Até o momento a gente não tem nenhum elemento de projeto, a gente não tem parede, a gente não tem nada. Tudo que a gente está fazendo, mas a gente já tem os níveis, né, que a gente vai precisar ter. Tá? Então, para esse nível aqui, que vai ser o de topo de laje de cobertura, né, a gente vai usar a mesma lógica, então 2,5 do pé direito mais 15 centímetros de laje, então a gente vai ter aí 2,65. Vou criar ainda aqui em cima mais um nível, tá? E esse nível vou considerar 1 metro. Lembrando que esse último nível ele vai depender bastante. Ele vai depender bastante da solução de cobertura do projeto de vocês, tá? Então, essa altura realmente vai ser variável. Essas alturas entre os níveis, ela vai ser um pouco mais próxima, né, de um projeto de vocês para outro, né, justamente porque
porque esses parâmetros aqui eles são mais fechados, né? São mais comuns. O último nível que a gente vai criar é o nível de piso do subsolo. Mesma lógica que a gente usou aqui, de considerar o pé direito abaixo, mais a espessura da laje, a gente vai usar o nível de subsolo. Tá? Então, aqui, nível, vou ficar aqui embaixo, aqui está N5, né? No caso, não vai ser o N5, vai ser o N0. Eu vou chamar ele de N0, certo? Eu só quero renomear, quero sim. E aí vejam que agora os meus níveis estão na ordem, né? Estão indo do nível mais baixo até chegar no nível mais elevado. O pé direito mínimo do subsolo é 2,25. E aí vou usar a mesma lógica, né? 2,25 mais a espessura, né? Que aí no caso a gente vai ter a dimensão de 2,40, né? E aí eu tenho todos os níveis do nosso projeto. Tá? Então, a gente tem os eixos de projeto, 2 cortes de referência, a gente renomeou todos os níveis, criamos novas elevações, e não só a gente renomeou todos os níveis, mas a gente criou os níveis que a gente vai precisar para o desenvolvimento do nosso projeto. Claro que esses níveis, a gente pode ter outros níveis, e aí vai depender realmente da solução de vocês, mas esses aqui, esses níveis são mais que suficientes para que a gente possa dar início ao nosso projeto.